Tudo bom, crianças? Vamos continuar então o capítulo 10. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a luz e a visão, certo? Então aqui no capítulo a gente vai entender um pouquinho, né, sobre do que é composto, né, nossos olhos. Então aqui na foto ao lado a gente vê que a gente tem a íris, o supercílio, os cílios, a pupila e a pálpebra, certo? Agora a gente vai entender um pouquinho de como acontece a visão, certo? Então aqui, os olhos e a luz, aqui vai falar um pouquinho sobre como nós enxergamos, certo? Então a luz, né, tanto a artificial quanto a luz natural, quando ela entra em contato com o objeto, parte dessa luz é refletida e é capturada pela pupila. Então, parte dessa luz que entra na pupila faz com que nós enxergamos, tá bom? Então, bem aqui está escrito, a gente já pode até ler um pouquinho. Os olhos são os órgãos da visão. Quando um objeto é iluminado, então é importantíssimo isso, o objeto ele precisa ser iluminado. Ele reflete parte da luz. Então essa parte da luz, né, ela é refletida e capturada pelos olhos através da pupila, tá? Nós enxergamos o objeto quando essa luz refletida entra no olho pela pupila. Então a pupila é essa parte preta, né, essa bolinha preta aqui que fica dentro dos nossos olhos, tá bom? Então, mais para baixo vai falar sobre como acontece, né, essa visão. Por exemplo, quando nós estamos em dias com muita luz, por exemplo, de dia, quando nós acordamos, né, nossos olhos estão fechados. Quando nós abrimos nossos olhos, nós sentimos um incômodo. Um incômodo por quê? Por conta da luz, né, do reflexo dessa luz que entra nos nossos olhos através da pupila. E assim nós sentimos um incômodo. Às vezes até dói um pouco, né, a vista. Mas por quê? Porque a pupila ela precisa se adequar à quantidade de luz que existe naquele ambiente, certo? Então, se é um ambiente muito iluminado, a nossa pupila, ela vai se fechar. Então, aqui na imagem abaixo, a gente pode ver uma pupila mais fechadinha. Por que essa pupila está fechada? Porque ela está num ambiente muito iluminado. Agora, quando nós estamos num ambiente pouco iluminado, o que acontece com a nossa pupila? Ela dilata, certo? Ela aumenta de tamanho para quê? Para capturar o máximo de luz para que nós possamos enxergar. Então, isso acontece, por exemplo, quando a gente está num ambiente muito iluminado e retorna para o ambiente pouco iluminado, nós sentimos, no ambiente pouco iluminado, a gente enxerga pouco, por alguns minutos. Às vezes, até nem enxergamos tudo preto, porque até essa pupila ela abrir nesse ambiente pouco iluminado, porque assim, se estamos do lado de fora de casa, um exemplo, com muito sol, nossa pupila está fechada. Quando nós entramos num ambiente pouco iluminado, essa pupila ela tem que dilatar. E esse processo, até ela entender que nós estamos num ambiente pouco iluminado, demora alguns segundos para que haja essa dilatação da pupila para se adequar àquele ambiente, ok? Aí aqui na próxima página a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado com os olhos, certo? Então cada parte, né, que compõe os nossos olhos, ela tem uma função, certo? Então, nossa visão ela é protegida, né, pela pálpebra, que fica bem em cima dos nossos olhos, pelos cílios,
que não deixa entrar poeira, certo? Pelos supercílios, que é a sobrancelha. A sobrancelha, ela serve, por exemplo, o suor que escorre da testa, para ele desviar do caminho e não entrar em contato com os nossos olhos, tá bom? Aqui fala um pouquinho sobre a lágrima, né? A lágrima é um líquido transparente levemente salgado, que lubrifica continuamente os olhos. A produção de lágrima aumenta quando os olhos ficam irritados por conta da poeira, por exemplo, quando choramos, uma dor física ou emoções intensas. E aqui fala alguns cuidados que a gente precisa ter, né, com os olhos. O primeiro aqui fala para nós: evite coçar os olhos, pois isso pode irritá-los, certo? Então, até mesmo porque a nossa mão, ela é cheia de bactérias que nós pegamos nos objetos, né, no transporte, diariamente. Então, colocar a mão nos olhos diretamente sem lavar pode causar, além de irritação, alguma infecção e virar até uma doença. Uso de colírio, né? Utilizar colírio somente com prescrição médica. Ao sentir irritação nos olhos, dores de cabeça frequentes, dificuldades para ler, procurar o oftalmologista, que pode ser que você precise de uma correção. Então, se você aí em casa percebe que não estou lendo direito, está irritando, tenho muita dificuldade com a luz, os olhos doem muito, é bom, né, procurar um oftalmologista. Use óculos escuros com filtros adequados. Isso é algo muito importante. Então, a gente vê hoje em dia muitas pessoas usando óculos de sol num dia de muito sol. Isso melhora, né, a visão? Melhora, com certeza. Fica mais confortável de se enxergar. Por quê? Por conta da claridade. Certo? A claridade excessiva, ela pode dar dor de cabeça, ela pode irritar os olhos, né? Deixar os olhos vermelhos. Só que quando a gente protege esse olho, esses nossos olhos, com uma lente escura, o que nós estamos dizendo para os nossos olhos? Que naquele momento que você protegeu, que você colocou uma camada escura, aquele ambiente ficou mais escuro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dilatar a pupila para que você enxergue melhor. Só que nessa dilatação da pupila, se o seu óculos ele não for apropriado, ele não tiver proteção UV contra os raios, né, ultravioletas, e sua pupila está muito dilatada, o sol, né, junto com o sol, com a energia luminosa, vem junto os raios ultravioletas. E esses raios, eles podem entrar na sua pupila, porque se seu óculos ele não tem essa proteção, esses raios vão passar pela lente e vão entrar na sua pupila que está dilatada. Isso pode, né, acarretar muitos problemas na visão. Então, se for utilizar um óculos escuro, procurar um óculos, né, que seja original, de qualidade, que tenha realmente essa proteção. Então, aqui logo abaixo a gente tem algumas questões. Vou ler com vocês. Veja o ambiente em que você está. Há alguma fonte de luz? Qual? Então, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, está fazendo a sua atividade, como está esse ambiente? Ele está muito iluminado, pouco iluminado? Qual a fonte de luz? É a luz natural ou é a luz, né, artificial da sua casa, certo? Número 2. Você já foi a um oftalmologista? Se tiver ido, conte a um colega o motivo da visita e como foi. Então, aqui você vai contar para nós, professoras. Pode anotar aí no seu caderno, se você já foi, e contar para a gente como foi essa visita e qual foi o motivo, né, da ida ao oftalmo. Nas próximas páginas, que são as páginas 138 e 139, nós temos o encerramento do capítulo 10. Então, aqui vai tratar de todos os assuntos desde o início do capítulo, que vocês viram
semana passada e essa semana. Então, eu vou ler com vocês para melhorar o entendimento e vocês vão responder em casa com muita calma, muita tranquilidade. Talvez seja preciso que vocês voltem ao início do capítulo do livro para poder responder alguma questão, tá bom? Número 1. Observe as imagens e escreva uma legenda para cada uma, citando uma das formas de energia estudadas: luminosa, térmica, elétrica, de movimento, sonora e química. Então, você vai vir aqui na imagem. A imagem A. Qual forma de energia, nós conseguimos observar aqui na imagem A? Na imagem B, qual seria a forma de energia utilizada aqui? E na imagem C, vocês podem escrever aqui diretamente nas linhas que se encontram aqui embaixo de cada imagem. 2. A energia química de substâncias presentes em pilhas e baterias é transformada em energia elétrica. É essa transformação que faz funcionar aparelhos eletrônicos como telefones, celulares e rádios. No entanto, as pilhas devem ser descartadas em locais adequados. Faça uma pesquisa e explique qual a razão disso. Então, existe um porquê dessas pilhas terem um descarte adequado. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, vão saber qual a composição dessa pilha e por que ela precisa ser descartada em locais adequados e não pode ser no lixo comum, na lixeira da nossa casa, ok? 3. O sol, as lâmpadas e as lanternas são exemplos de fontes de energia luminosa. Mas certos seres vivos também podem emitir luz, como o vagalume da foto a seguir. Então, analisando aí a foto do vagalume, a gente consegue observar o vagalume, a luz dele à noite. Aí vocês vão responder. Sabendo que o vagalume transforma a energia que obtém dos alimentos em energia luminosa, responda no caderno. Nesse caso, qual é o tipo de energia que é transformada? Então, vocês, através de todos os estudos que vocês tiveram até o momento, todas as leituras, vocês já são capazes de responder essa questão. Aqui está pedindo para vocês responderem no caderno, porque ali não tem espaço, certo? Então, marca, não esqueçam de colocar no caderno a semana que nós estamos, caderno de ciências, a semana que estamos, qual é a página e qual é a questão. Escrevam a questão para poder responder. Escrevam as questões sempre a caneta e a resposta a lápis. Questão 4. Observe as fotos e responda a questão. Então, vamos observar a foto A e a foto B. Aqui, a gente já consegue observar o quê? Uma pupila dilatada. E nessa, uma pupila mais fechada. Vamos ler então. Bem na hora do almoço, Marina ouviu a campainha e saiu para o quintal para ver quem estava chamando. Depois, ela voltou para dentro de casa, onde estava mais escuro. Discuta com um colega qual imagem corresponde à pupila de Marina em cada situação. Então, a imagem A corresponde a qual momento? O momento que ela estava dentro de casa ou o momento que ela estava lá fora, certo? E a imagem B, qual momento, certo? Questão número 5. Observe os elementos da foto ao lado, escreva qual é a fonte de luz, o corpo opaco e o anteparo na situação retratada. Então, vocês vão descobrir aí qual a fonte de luz tem nessa imagem. Vocês vão colocar a fonte de luz. O corpo opaco. Qual corpo, certo? Opaco aqui nessa luz. Certo? O corpo opaco seria o objeto que não deixa a luz passar. E o anteparo na situação retratada. Certo? Então, analisando a foto, a imagem, vocês vão conseguir tranquilamente
né, encontrar esses elementos. Aqui, nessa palavra anteparo, né, vocês podem encontrar um pouquinho de dificuldade. Então, vocês podem entrar no Google ou procurar um dicionário e pesquisar essa palavra antes de analisar e responder a imagem, ok? Se tiverem também dúvidas sobre corpo opaco, o que seria, né, um corpo opaco, um objeto opaco, também pesquisem antes de responder, tá bom? Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Então, aqui vocês vão fazer a leitura, né, do texto para poder responder essa questão. E aqui diz: converse com os colegas e professor, pensando nos impactos ambientais e sociais. Qual desses modos de gerar energia elétrica parece menos danoso e explique e justifique. Então, para que vocês possam responder com tranquilidade, vocês precisam ler o texto. Ler, não esquecem de grifar esse texto, certo? Vocês podem grifar, vocês podem circular, né, as informações mais importantes para conseguirem responder a última pergunta. Eu vou ler junto com vocês o texto para que vocês possam ter mais clareza na hora de responder, certo? Então, vamos ler o início do texto. Hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares e usinas eólicas são alguns dos tipos de usinas de geração de eletricidade. Hidrelétricas demandam o alagamento de grandes áreas, muitas vezes cobertas por florestas, como plantas e animais, com rios e ou onde vivem populações humanas. A queima de combustíveis fósseis nas usinas termoelétricas libera grandes quantidades de gases que intensificam o efeito estufa. Usinas nucleares podem contaminar imensas áreas e locais próximos e distantes caso ocorram acidentes sérios. Geradores eólicos que transformam vento em eletricidade produzem pouca quantidade de poluentes, mas ocupam espaço, são relativamente barulhentos e podem ser um fator de estresse e de mortalidade para animais, especialmente os voadores. Então, o que vocês precisam nesse texto é analisar cada uma delas e seus impactos ambientais. Então, vocês podem até, uma sugestão, montar um quadro e colocar os tipos, né, de produção de energia e falar um pouquinho sobre eles para poder decidir e responder o que se pede na questão abaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, desse capítulo falando sobre energia, visão, os tipos de energia. Nós vamos continuar no próximo capítulo falando também sobre energia. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, ok? Então, o capítulo 10 se encerra aqui. Nas próximas aulas, nós iniciaremos o capítulo 11 do livro de vocês. Certo? Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula.